O que é a iniquidade? A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Iniquidade é você fazer aquilo que desagrada a Deus. Por exemplo, mentir, roubar, enganar, fazer maldade, desobedecer a palavra de Deus. Tudo isso são exemplos de iniquidade. O apóstolo Paulo fala essa palavra aqui em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Mas você vai ver essa palavra por diversas vezes na palavra de Deus, iniquidade. E aí me chamou a atenção e eu senti no coração de gravar esse vídeo. Eu acredito que vai ajudar alguém. Todavia, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que fale o nome de Jesus Cristo, qualquer que profere o nome de Jesus Cristo, aparte-se da iniquidade, ou seja, a gente deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus, né? Como eu dei o exemplo anterior, mentir, rebelião contra Deus, roubar. Aquilo que está escrito na palavra de Deus, nós temos que procurar obedecer, meus irmãos. Viver em santidade. Louvado seja Deus. Eu dei aqui alguns exemplos e eu separei aqui. Mentir é bem óbvio, né? Mentir é dizer algo que não é verdade. Roubar, pegar algo que pertence a outra pessoa sem permissão. Enganar, fazer truques ou trapacear para se beneficiar à custa dos outros. Fazer maldade, tratar alguém de maneira cruel ou prejudicial. Às vezes você não faz... as pessoas elas têm um conceito do mal muito diferente de achar que o mal é só se eu arrancar um pedaço da pessoa, ferir com alguma arma ou algo assim do tipo. Mas a partir do momento que você toma uma atitude de que aquela pessoa ali vai ser prejudicada, isso é fazer, de certo modo, uma maldade. Desobedecer a Deus, fazer algo que sabemos que Deus não nos pediu, fazer algo que sabemos que Deus nos pediu para não fazer, como adorar outros deuses ou idolatrar coisas materiais. Se alguém professa ser seguidor de Cristo, deve evitar fazer essas coisas erradas. Em vez de fazer coisas más, devemos tentar viver de maneira honesta e justa, seguindo os ensinamentos de Jesus. Em resumo, iniquidade é fazer o que é errado aos olhos de Deus, como mentir, roubar ou tratar mal as pessoas. E como seguidores de Cristo, devemos evitar essas ações e viver de maneira que agrade a Deus. Talvez as pessoas não consigam diferenciar esse tratar mal aqui com agir com justiça, agir correto. Por exemplo, você vê que Jesus, se fosse aplicar isso aqui nos dias de hoje, muitas pessoas iriam dizer: imagina que aquela cena que o Senhor fez um chicote. Imagina que aquela cena que o Senhor Jesus fez um chicote, entrou no templo, quebrou tudo, virou tudo, expulsou todo mundo, quem estava comprando, quem estava vendendo. Imagina que essa cena fosse nos dias de hoje e esquece o nome Jesus. Imagina que seja qualquer outra pessoa. Imagina aí uma pessoa aleatória aí da sua cidade. O que você acha que essas pessoas iriam fazer com essa pessoa? Iriam falar um monte de coisa, iam dizer que é falso profeta, que essa pessoa não é cristão coisa nenhuma, porque essa pessoa está prejudicando o outro, né? Virou tudo ali, soltando os animais. Então não confunda a questão de não prejudicar o próximo com fazer o que é correto, fazer o que é justo. Entende? Um outro exemplo que pode me vir aqui ao coração. Que me veio aqui ao coração. Uma pessoa cometeu um crime, um exemplo. A pessoa cometeu um crime. E aí eu denuncio essa pessoa, estou dando um exemplo, tá?
Isso aqui me veio no coração agora. A pessoa cometeu um crime e aí eu denuncio essa pessoa para ela ir pagar a pena o crime que ela cometeu. Algumas pessoas poderiam dizer que está prejudicando ele, mas olha o exemplo que eu acabei de dar. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que obedecer à lei dos homens. Então, se aquela pessoa cometeu um crime, ela vai ter que pagar por aquilo que ela cometeu. Consegue compreender? Mas algumas pessoas iriam pegar essa visão e dizer que eu estou prejudicando aquela pessoa, sendo que aquela pessoa foi que prejudicou alguém primeiro e agora ela vai ter que pagar por aquilo que ela cometeu. Consegue compreender? São algumas coisinhas que a gente vê que muitas pessoas, elas, por não ter o conhecimento um pouco a mais da palavra de Deus, acaba pegando algo isolado e aplicando aquilo ali como regra geral, é isso aqui e pronto. Então sempre eu gosto de orientar dessa forma, para que nós venhamos analisar tudo, não somente pegar uma passagem. Louvado seja Deus, uma passagem isolada. Por exemplo, agora nos dias de hoje está se falando muito do amor, né? O amor que você tem que aceitar do jeito que a pessoa é, o amor que pode fazer o que quiser, não é assim? E você vê que Jesus, ele batia muito de frente, se é que você consegue entender esse linguajar, com aquelas pessoas que se diziam servir a Deus, mas estavam fazendo coisas que não eram do agrado de Deus, coisa nenhuma. E aí, será que Jesus não amava essas pessoas por estar, de certo modo, batendo de frente com o sistema, contra aquele sistema religioso hipócrita dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes? Então, pensa bem. O correto é nós analisarmos as escrituras e não procurarmos tomar decisões precipitadas. E isso se aplica para tudo, né? Até mesmo para orar por uma pessoa. A palavra de Deus nos diz que a gente não deve impor as mãos precipitadamente sobre a cabeça de alguém. Entende? O que eu entendo? O que eu entendo sobre isso? Então, eu aplico isso a tudo. A tudo. Para nós não, de certo modo, agir achando que o que eu estou fazendo seja certo ou errado, né? Sempre pedir a orientação de Deus. Quantas e quantas vezes eu fui fazer algo que é sempre bom ter a orientação de Deus, e coisas que às vezes eu fiz e depois eu fiquei pensando, será que isso de certo modo eu prejudiquei aquela pessoa? Será que isso foi legal? Vou dar um exemplo aqui rapidinho e vou finalizar esse vídeo. Ontem a gente estava vindo, eu peguei um Uber, né? A gente pegou um Uber e do lado que eu tava, a porta do carro não tinha aquele material ali. E aí o que aconteceu? Sujou toda a minha calça de graxa. E aí o que eu fiz? Eu dei uma avaliação de 1 estrela. Escuta, eu dei uma avaliação de 1 estrela e eu coloquei ali o motivo. E aí, será que... O que você acha que eu fiz? A atitude que eu fiz? Porque enquanto não consertar aquilo ali, vai prejudicar todas as pessoas que entrarem dentro do carro. A partir do, por exemplo, sujou mais ou menos aqui acima do joelho a calça de graxa, e aí a partir, seja um homem ou uma mulher que esteja usando uma roupa que vá pelo menos até o joelho, todas as pessoas elas vão ficar sujas. E aí, o que você acha? Entende? Esse assunto a gente passaria aqui um bom tempo, mas eu quero encerrar aqui. Não estava programado para falar nada disso. Eu estou aqui meditando na palavra de Deus e me veio isso muito forte no coração. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã.